Alô, meus irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 87º pecado, que é a lisonja, entre muitas outras coisas. E para basear este assunto, quero ler Salmo 5 e o versículo 9, que diz: porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. A Bíblia fala de muitos tipos de pecados. Não é aquilo que nós achamos, é aquilo que está na palavra. Este tipo de assunto hoje tem sido ignorado nas igrejas. No passado havia um cuidado muito grande para que o pecado fosse eliminado do nosso meio. Mas já estamos na 5ª geração de pastores. Os pioneiros foram morrendo e outros que substituíram não tiveram o mesmo cuidado. Foram enfraquecendo, assim como um café que vai esfriando também o desejo de fazer a obra de Deus. Foi se esfriando e chegamos ao ponto que chegamos. Hoje, a boca de muitos servos de Deus tem se tornado um sepulcro aberto. Só saem coisas podres, mentiras que não agradam a Deus. Isto é muito perigoso, porque podemos louvar a Deus com a nossa boca e podemos com ela envergonhar o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Podemos fazer isto já está acontecendo. Nos dias do apóstolo Paulo, já havia pessoas que estavam forjando o ensino da palavra de Deus. E isso trazia muita preocupação ao grande ensinador apóstolo. E o tempo foi se passando e as coisas foram ficando piores. Hoje, são lisonjas para todo lado. Para se conseguir alguma coisa, tem que se pagar, mesmo dentro da casa de Deus. Para se ter oportunidades, estas oportunidades custam dinheiro e lisonjas até. Cantores e cantoras passam por grandes problemas para terem oportunidade de exercitar o dom que Deus lhes deu. Porque cantar é uma arte, além de ser um dom divino. Quem canta, a todos encanta. Esta que é a grande verdade. Tenho muita admiração pelo cântico na casa de Deus. Sempre tive. Eu me lembro a primeira vez que ouvi o primeiro coral cantar. E vou lhes dizer que lembro até o hino. Pareciam vozes de anjos. Eu era bem menino, ainda não sabia escrever. Que coisa extraordinária. Mas pregadores, cantores estão enfrentando grandes dificuldades para exercerem o seu ministério. Não todos, mas grande parte deles estão enfrentando esse tipo de coisa. O escritor do Salmo diz que já naqueles dias haviam pessoas que lisonjeavam
Você não pode vencer quando a lisonja chega primeiro do que o seu talento e o lisonjeado sente uma tentação de abrir oportunidade para aquele que lisonjeia a ele para receber mais tipo de elogios, para receber aqueles aplausos. Tentação do ser humano. Digo-vos que muitos de nós não estamos entendendo o que é o ministério de Deus, a chamada divina. Isso está sendo esquecido, está sendo deixado de lado. Eu me recordo que na década de 60, uma pessoa que sentiu o chamado de Deus, ele era invejado. Eles diziam, fulano de tal tem a chamada divina. Que coisa extraordinária! Oh, todos respeitavam o chamado divino. Por quê? Porque era divino, não era uma coisa humana. Hoje, não se ouve mais falar em chamada divina. Que chamada divina? Se a posição da pessoa já está garantida. Ele tem 1 ano de idade, não sabe nada de igreja, mas o pai dele já sabe que ele será o pastor da igreja. É o pai que define. Eu não sou contra o filho do pastor assumir a igreja, de modo nenhum. Porque o filho do pastor, ele pode ser um chamado de Deus também. Pode ser. Pode operar milagres e pode ter um ministério ainda maior do que o seu pai. Ah, mas isso não há dúvida. Mas o que se percebe nos nossos dias é que o sacerdócio dos dias do passado, o mesmo hábito está em nosso meio atuando livremente. Eu acho bonito até quando o filho segue os passos do pai. Se o pai era um pregador, ele também é um pregador. Se o pai era um pastor, se ele pudesse ser pastor e ter a chamada divina, é muito bom isto, bonito, importante, emocionante. A humanidade ganha com isso. A humanidade não perde nem a igreja de Deus. Porém, contudo, todavia, o tempo está passando e o que estamos notando é que está havendo uma mornidão, chamada a crise do púlpito. Vocês sabem, existem crises de honestidade no nosso mundo, crises financeiras, crises de conhecimento, mas eu diria que a pior crise é a crise do púlpito. Porque quando a palavra de Deus não sai do púlpito, quem mudará de vida? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir outra coisa. É a palavra de Deus. Por que falo a palavra de Deus? Porque não há um bem maior que o homem possa oferecer a outrem. Não existe nada maior. Um cientista, um médico, um professor,
ele pode trazer grandes conhecimentos para a humanidade. Mas o pregador do Evangelho, ele abre as portas dos portais eternos para que o perdido pecador, depois de uma vida sobre a terra turbulenta, possa encontrar paz nos braços de Deus. Porque Deus espera todos os mortais. Todos os mortais, Deus quer que se salvem. É plano dele salvar todo homem. Por esta razão, ele enviou Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, saiba que a lisonja, esta coisa de abrir a boca para ganhar alguma coisa, para torcer a palavra de Deus, isso é muito perigoso e pode custar a todos nós a vida eterna, porque muitos, ao chegarem na presença do Criador, na presença de Jesus Cristo, serão tratados como desconhecidos. Imaginem, depois da pessoa militar no Evangelho por muitos anos, ganhar almas e descobrir que está perdido para todo sempre. Que Deus nos guarde desta miséria espiritual e que a crise do púlpito se afaste das nossas igrejas. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.